palavra vida traz em si conotações ricas de incentivo ao ser vivente, pela sua própria existência e profunda significação. Vida pressupõe experiências intérminas de perene alegria, esperança de um porvir venturoso ante as consequências resultantes das escolhas condizentes com o bem supremo. Belezas inefáveis em cada configuração em que se apresente. Força propulsora de transformações inadiáveis dos personagens envolvidos num enredo empolgante. Regozijo pacificador à luz do exercício da solidariedade sem jaça e da fraternidade pertinentes às leis igualitárias. Movimento vivificador de outras plagas em constante profusão. Energia empolgante, estimulando a florescência de inefáveis benesses profícuas. Vigor imarcessível de frutescências quintessenciadas, em prol do contexto no qual prolifera. Saúde em plenitude em todos os padrões estatuídos pelas frequências determinantes das leis da harmonia. Enfim, entre muitos outros termos estimulantes, vida é luz perene, e sendo luz inacessível, deve iluminar tudo o que a permeia, ininterruptamente e a circunda concomitantemente, vivificando e iluminando proeminentemente o seu oásis interno e o seu arquipélago no entorno. Se pensarmos no antônimo da vida, como no antônimo de todas as palavras alencadas acima, facearemos a morte, proeminente e tudo a que ela conduz. A ausência de vida é infalivelmente a morte. A ausência de alegria é inequivocadamente a tristeza. Onde não há esperança operante, encontramos, sem sombra de dúvida, a presença evidente do desespero ou do desencanto. A vida, para que seja vida vivificante, há que transmutar-se em movimento renovador, vigor envolvente, energia vibrante, saúde eloquente, regozijo imperturbável. Assim sendo, compete-nos visualizar o bem em todas as circunstâncias da existência, movimentarmos-nos com alegria para que as nossas ações se otimizem e se planifiquem de abençoada paz íntima e de tranquilidade contagiantes no arquipélago interior. Assim atuando, certamente estaremos canalizando corretamente a vida, tal como preceituou a benfeitora Joana de Ângeles. Arar também é orar, pois oração é força intérmina e ação é serviço permanente. Paz profunda a todos, gratidão eterna pela oportunidade. Que Deus nos abençoe neste instante divino, que o Cristo encontre em nós as ambiências necessárias em nossas consciências, tanto quanto em nossas mentes, em nosso mundo psíquico-emocional, para que possamos, nessas breves reflexões em torno da vida, porque vale a pena viver, possamos todos relembrar de nossas origens, da nossa natureza divina e de nossa real destinação. Mais uma vez, agradecemos o acolhimento neste lar de esperanças, nesta escola de amor, neste hospital de misericórdia. Há pouco tempo estivemos aqui e agora, nesse retorno, nos sentimos muito diferentes de quando aqui estivemos, porque o simples estar neste ambiente requalifica as nossas posturas fisiopsíquicas, morais e espirituais, até porque cada padrão vibracional
estabelece frequências e transformações de acordo com a emissão desses padrões e dessas frequências, possamos nós, conforme Allan Kardec, na Revista Espírita de 1868, do mês de novembro, no ambiente de estudos, nós já nos assistimos entre si. Assistimos espíritos mais necessitados do que nós e somos assistidos por seres mais iluminados do que nós. E na mesma reunião de estudos, recebemos o energismo para a reposição das perdas fluídicas, talvez pelo mau uso do pensamento, conforme consta na obra A Gênese. De modo que, se a oração é um processo de magnetização, e esse trecho lido é do item 2, para que serve a oração? Estamos trabalhando num tripé, no segundo livro, o que é, para que serve e como usar. E quando estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, a primeira coisa que a gente percebe é que a fé é mãe de todas as virtudes. E a oração é a sua filha primogênita. Pode ir lá e consultar no item 23 do capítulo 27 do Evangelho. Se é filha e se é mãe, com certeza, assim como narra Joana de Ângeles, paciência pode gestar autoconfiança. E autoconfiança, mais paciência. Ou conforme Amélia Rodrigues, também por Divaldo Pereira Franco, na obra Pelos Caminhos de Jesus, no capítulo Anjo da Misericórdia, 4 entidades conversam com Jesus, o divino peregrino. Tu te recordas, Senhor, eu sou a fé. Tu te lembras, eu sou a esperança, eu sou a caridade, eu sou a misericórdia. E torna-se fácil entender isso porque no início o homem tem apenas instintos. E os instintos, segundo Pietro Baldi na obra A Grande Síntese, são pequenas almas que fracionam-se do nosso subconsciente. E para quem desconhece a obra, e às vezes precisa de um aval, Emmanuel, por Chico Xavier, emitem a opinião de ambos. A grande síntese é o Evangelho da ciência, com a capacidade de renovar a filosofia, todas as bases, e restaurar o messianato do Cristo no planeta Terra. Então não se trata de qualquer obra. E sabemos que a função dos instintos é a preservação da vida. Ele obedece cegamente às leis universais que geram, nutrem, organizam e mantêm a vida em todas as suas expressões, que, segundo Joana de Ângeles, é o amor. E antes do amor não existia a criação. E para Pietro Baldi, todas as vezes que desistimos de enfrentar os desafios, porque vida é o quê? Vida, 2 pontos. Desafios e soluções. Não é a obra de Joana? Então eu quero saber o que é vida. Então vida é desafios e soluções. Agora, se nós impedimos, e às vezes nem sequer sabemos o que é gestar um filho, a maioria dos pais que estão com dificuldades com seus próprios filhos. Esquecem que quando começamos a desejar conceber um filho, já estamos gestando. Baseado no que pensamos, no que sentimos, no que falamos, no que fazemos. E esse filho, ou esse espírito, que pode vir como filho ou como filha, aprende 10.000 vezes a mais quando está no ventre.
com o que os pais pensam, sentem, como falam, como agem. De 0 a 3 anos, ainda aprende 4.000 vezes a mais. E segundo o Dr. Sérgio Felipe, um dos maiores cientistas da humanidade a estudar a glândula pineal, neurocirurgião, professor de medicina, doutor e mestre em psiquiatria, pai e educador. Se ensinarmos aos nossos filhos só de 0 a 3 anos, só a respeito de Deus, que trabalha até hoje, de Jesus, que trabalha também, e colocar na sua vida como meta o trabalho para promover a criatura, pode soltar que não erra o caminho após 3 anos de idade. Então, por que os nossos filhos estão desistindo da vida? Será que demos a eles, principalmente, a autoridade de falar o dia que eles querem nascer? Ou sou eu que marco o dia que meu filho, que a minha filha vai nascer? Ou o meu médico? Se é que é médico. Porque se a criança não tem mais direito nem de entrar em trabalho de parto e de começar a sua vida trabalhando, porque é a sua função primordial, e conforme uma doutora na capital de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, ela trouxe mais de 30.000 crianças ao mundo. Nunca fez uma cesariana. Onde está escrito que Deus se equivocou na criação de uma mulher que não tem condição de conceber um filho? Preparamos uma jovem senhora que recebeu de parto normal um filho com 5 quilos, 150 gramas, quase sem dor. Porque não há crianças que não estejam prontas para começar trabalhando e não há corpos, nem mães, incapacitados para trazer ao mundo de parto natural, normal ou até humanizado, se for o caso. Mas sem privar o esforço desta pequena borboleta que, se eu rasgar o casulo, eu posso condená-la à morte. E não é só isso. Eu que já me ralei na roça, comecei a trabalhar com 5 anos de idade e sei o valor do trabalho. Sei o valor do que meus pais fizeram e o que a vida me proporcionou. E às vezes vemos pais que passam por todos esses mecanismos, às vezes asfixiantes. E quando concebem seus filhos, meus filhos não vão passar pelo que eu passei. E condenam-os à morte. Porque eles não vão saber enfrentar a vida. E diante da primeira dificuldade, isto é, quando não recebe tudo nas mãos. Criança tem, porque é criança, porque não cresce. Sempre o meu bebê está com 30 anos de idade, não tem coragem de lavar o copo que suja. E Pietro Baldi narra, pelo pensamento, se eu desistir da gestação de uma ideia, eu estou matando um número incontável de vida na minha própria vida psíquica, emocional, perispiritual e física. A vibração de um pensamento, segundo Leon Denis, em O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ela expulsa tudo que for contrário e atrai tudo que for semelhante. E não é só isso. Quando não sabemos o valor dos nossos próprios corpos, a profusão de vidas que compõem essa maquinária, damos a ele quase todos os dias venenos, até que chega um ponto de ele, o corpo, desistir de nós. Como se ele falasse, eu prefiro morrer do que ser escravizado por você. Isso já identificamos em vários irmãos que desistiram da vida. Porque o corpo tem autoridade
para expulsar a alma que não o promove. Porque ele vai evoluir até se confundir com o perispírito, conforme vemos no item 24 do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas quando dificultamos a sua própria evolução, conforme Ramatiz na obra Sob a Luz do Espiritismo, no capítulo 7, onde ele narra que todas as doenças são rebeliões de vírus, ultravírus, bactérias, micróbios, vermes, que estão sendo dilacerados pelas ambiências mentais, psíquicas e emocionais. E o excesso de alimentação adoece o corpo, e nós sabemos. E a maioria de nós comemos por prazer ou por hábito. Sequer estudamos mais detidamente o corpo, já que a lição do Evangelho é clara: cuide do corpo e do espírito. Porque o corpo é o instrumento dele. E é o próprio espírito, conforme a Gênese de Kardec, segundo a sua inteligência, que vai construir, que vai aperfeiçoar o seu corpo. Deus fornece apenas a matéria-prima. E eu olho para o meu corpo e nem sei do que ele é feito. Para que servem os seus sistemas, para que servem os seus órgãos, os tecidos que os compõem, as células que compõem esses tecidos, as moléculas que Allan Kardec nos ensina a criá-las na obra A Gênese, para que servem, os átomos que ele também nos ensina a criá-los no Livro dos Médiuns, e transformá-los em alimentos ou em medicamentos. Então, quando desconhecemos que a vida para nascer morre e para viver mata o tempo todo. E na ignorância da própria vida, eu não como carne, porque eu não quero contribuir para o sacrifício dos animais. Tudo bem, é louvável, mas continua matando o seu semelhante humano com seus pensamentos negativos? A sua própria vida com as emoções desgovernadas? Agora, são seres vivos somente os animais? E os vegetais, que apodrecem na geladeira, que de forma indevida queremos extrair licopeno de tomate com vinagre, com limão? É isso que vai torná-lo sensibilizado para liberar o seu energismo? Eu acho que o azeite, qualquer azeite, serviria. Não estamos falando de qualquer azeite, estamos falando de um azeite de alto nível, se eu não quiser levá-lo à fervura, em altas temperaturas, para que ele possa liberá-lo. Ou que eu tenha harmonia suficiente no pensamento, nos sentimentos, palavras e atitudes, e que eu possa convencer essa consciência a interromper a sua vida para dar vida à minha vida. E na obra A Grande Síntese, no capítulo 71, o fator psíquico na terapêutica, Pietro Baldi é muito claro, por ser Pedro, o apóstolo, com outro nome, em outro momento, em outro lugar. Nós temos o direito de interromper a vida em qualquer estágio, desde que a transformemos em algo melhor. E aí nós interrompemos a vida da cenoura. De cara, jogamos a melhor parte fora, que é a sua rama, que tem muito mais nutrientes do que a própria cenoura. E depois, a própria casca, que tem 300% mais fibras do que a polpa. Cozinhamos e jogamos mais de 70% na água fora dessa vida. E depois queremos trazê-la para o corpo 1h30 após ser cozida. Para que sacrificamos essa vida? Sacrifício é o que fizemos. Porque sacro ofício
é interromper algo menor e transformá-lo em algo maior. É um ofício sagrado. Agora, sacrifício é quando eu interrompo a vida de algo maior para transformá-lo em algo ou transformá-lo em algo menor. Isso é sacrifício mesmo. De modo que, quando falamos da preservação da vida e vale a pena viver, precisamos repensar as nossas próprias vidas. Porque o exemplo de um só pode transformar o contexto. Quando sabemos que na própria água existem vidas minúsculas, segundo Camille Flammarion, com 1/1000 de milímetro, e já com músculo, com nervos, com instrumento de nutrição, de locomoção, de percepção, e com a força e a velocidade de um cavalo a galope, já persegue o seu almoço, a sua presa, nos abismos de uma gota d'água. E eu fico imaginando, será esse os pequeninos que Jesus recomendou? Tudo que fizer a um dos meus irmãos mais pequeninos é a mim que eu fazeis. Garanto a vocês que não são. Porque a matéria mental que vai dar origem aos átomos para a composição da molécula da água é composta de seres vivos incontáveis em processo de evolução nos quadros do universo sem fim. Calderaro, ou melhor, Gubbio, na obra Libertação, de André Luiz. Então, a matéria mental. Agora, o que eu estou fazendo? Feitiço? Você sabe fazer feitiço? Não. Como ela mente bem. Ela nem ficou vermelha. Feitiço é quando damos pequenas espetadas nas pessoas. Falar encostado, por exemplo. Você faz? Não. Eu vou fazer de conta que eu acredito. Macumba é quando a gente faz alguma coisa mais elaborada, além das pequenas fofocas, dos pequenos apontamentos, dos pequenos pré-julgamentos, das pequenas lamentações. Agora, algo mais aprimorado. Bruxaria é quando eu já junto várias coisas num caldeirão, várias fofocas de hoje, de ontem, e jogo tudo na cara da pessoa. Agora, magia negra, sabe qual é a pior magia negra? Falar da vida alheia. A pior magia negra, segundo Ramatiz. E no Evangelho segundo o Espiritismo está muito claro. Quem comenta o mal contribui para a sua expansão. O mal não merece comentário em tempo algum. André Luiz, Agenda Cristã. Então, quando comentamos a vida de uma pessoa que desiste de viver, normalmente naquela cidade, naquela ambiência, vai mais meia dúzia, uma dúzia no embalo. Por nossa falta. Eu estou falando porque tem milhares de espíritos aqui. E quando falo nossa, estou falando do meu universo, não é o de vocês, não. Eu sou a soma de muitos. Porque eu fico olhando a minha vida física. E há algum tempo estamos estudando os tecidos do nosso próprio corpo. Já até agora 52 tipos de tecidos. E antes eu pensava que era só 4. Pensava que era só o tecido epitelial, não sabia que tinha 3 dimensões. Depois fui estudar o tecido conjuntivo, pensava que era só 1. Não sabia que era 5 dimensões. Fui estudar o tecido muscular, também não sabia que era 3 dimensões. O tecido nervoso, embora aparentemente uno, várias dimensões também. E quando nós vamos analisando as subdivisões do tecido conjuntivo, o propriamente dito, que basicamente para preenchimento e nutrição e outras especializações também, embora não seja considerado um tecido especializado para a ciência acadêmica. Quando estudamos o tecido cartilaginoso, vendo que em certas situações eles são essenciais à vida, noutras, muito importantes. E somente o acúmulo sem proveito seria prejudicial. Quando estudamos o tecido cartilaginoso, o ósseo, o sanguíneo,
E sabemos que o sangue, pelo menos até onde me consta, enquanto o coração não para de bater, a vida não cessa no corpo físico. O tecido nervoso ou a estrutura cerebral, sistema nervoso central e periférico pode começar a morrer. E se o coração não parar de bater, o corpo continua vivo. E estudamos o sangue nas suas 4 subdivisões iniciais. 55% do volume, o plasma. 45%, leucócitos, hemácias, plaquetas. Abaixam nossas plaquetas, eu não sei porquê. Os leucócitos são dilacerados, também não sabemos. E às vezes até as próprias hemácias, num processo às vezes de anemia profunda e não sabemos o porquê. E olhamos para o plasma que basicamente leva todos os nutrientes para o corpo, já que as hemácias levam basicamente o oxigênio para a transmutação nas mitocôndrias da glicose que via de regra trazemos para o nosso corpo. Aí olhamos as 2 subdivisões do sangue, alguns nutrientes e água. Agora, que tipo de água que você traz para o seu sangue? pH de 9, você estaria trazendo alguma coisa útil. Ou um copinho de refrigerante. É veneno que vocês querem trazer para dentro do corpo? Tudo bem. Nesse copinho de refrigerante tem um açúcar que tem algumas coisinhas nesse açúcar. Coisas básicas: ácido sulfúrico, soda cáustica, arsênico, que é um veneno, chumbo, alumínio, mais de meia dúzia de outros elementos corrosivos. E além disso, a magia negra, a macumba, a bruxaria e o feitiço de vez em quando. A gente não enfeitiça as vidas das pessoas de vez em quando. Você já passou por essa fase, mas a maioria de nós ainda estamos aí ainda. Que bom que você já está fora disso. A vida é um tesouro precioso que precisa ser vivida intensamente cada segundo. Cada segundo. Porque se trouxermos algo que não condiz com a harmonia da vida biológica, dependendo dos maus tratos, as estruturas físicas começam a desistirem de nós. E sabemos que, no início, o homem tem apenas instintos. Esses instintos que preservam a vida, que matam para que ela possa sobreviver, eles o fazem conforme as leis estabelecidas para tal. E mais tarde eles avançam no processo evolutivo e se transformam em sensações mais evoluídas do que os instintos. Se os instintos eram pequenas almas, sensações são o quê? Almas que fizeram um curso de especialização, que já conseguem sentir o sabor quando matam a vida para preservar a sua, porque quando fazemos mecanicamente parece que quase não tem graça. Mais tarde, segundo Joana de Ângeles, as sensações se transformam em emoções. E para a autora, a emoção é a memória do ato. E as emoções mais purificadas se transformam em sentimentos, que são os juízes que classifica tal ato. E de acordo com a classificação dessa memória, da sensação que foi obtida pela atitude instintiva, e eu posso entrar num processo de autoculpa, de autopunição, que vai culminar na fibromialgia, um dilacerar da própria alma até a última partícula do físico. E Joana de Ângeles, em Dias Gloriosos, narra que a consciência está em cada partícula dos seus veículos de expressão. E noutra obra, o corpo é o efeito, o espírito é a causa, não tem como separar um do outro. De modo que
dependendo de como ajo, eu estou dilacerando a minha própria consciência. Porque o corpo é o efeito, a coagulação da energia perispiritual, que é uma exteriorização da energia mental, que é uma emanação da consciência, segundo a autora. De modo que, quando temos uma noção mais exata do real objetivo da vida, nós vamos pensar 2 vezes, 3 ou 1000, antes de pensar. Porque um pensamento, ou o pensamento é a nossa capacidade criativa. Agora pode ser destrutiva também. Agora não é ele o autor do desatino. A inteligência é que dá direção a ele, segundo Kardec. E eu só consigo imaginar aquilo que eu estudei, aquilo que eu tenho noção a respeito de. Então só vou usar a imaginação para dar forma ao meu pensamento se eu tiver inteligência daquilo que eu estou fazendo. De modo que, se a mente é a emanação da consciência, se o perispírito é uma expressão dela e o corpo físico uma coagulação deste, dependendo do que eu estou pensando, eu posso gerar vidas ou matar vidas, segundo Joana de Ângeles. O pensamento bem arquitetado me conecta com todas as minhas vivências. E a autora, na obra Encontro com a Paz e a Saúde, narra que, como espíritos, temos quase a idade do universo. E na obra O Ser Consciente, como espíritos, sabemos o que fazer, quando fazer e como realizar. E eu posso criar uma personalidade nova, se eu estudar a respeito e aprender a conduzir cada uma de suas facetas. Sendo que personalidade para a autora, sou eu, um ponto de autoconsciência pura, com o nome de alma encarnada, como centro da consciência individual, que é a personalidade em edificação. E esse eu individual é composto pela mente, pelo subconsciente, pelo perispírito e o corpo simultaneamente. E eu, a alma, que deveria ter noção ou consciência do seu próprio patrimônio. Que se eu não souber cuidar, o meu corpo pode perecer. E eu perdi um patrimônio que não tinha, em tese, segundo a autora, ser dissociado da própria consciência. Ele é o efeito, ela é a causa, não tem como separá-los. Mas por descuido, por negligência, eu o deixei perecer. E segundo André Luiz em sua obra, se eu permanecer com o mesmo comportamento, eu posso levar à falência o meu perispírito e morrer pela segunda vez. E se eu continuar em desatino, eu posso deformar a própria mente, que se é uma emanação da consciência, agora nem pensar consigo mais. E ainda acreditam os inocentes que o espírito não retrograda. E pensa que a tese está valendo para os dias atuais. Ele nunca mais será o mesmo. Ele pode não perder a experiência, mas ele perdeu o corpo, ele perdeu o perispírito, ele perdeu parte da mente. A mente era a emanação da consciência, que expressando a consciência construiu o perispírito e, ao mesmo tempo, coagulando a energia, construiu o corpo. Então ele perdeu, no mínimo, 3 empresas. O empresário perdeu, sim, seu patrimônio. E, conforme vários autores, o mínimo, ou o lugar mais simples que vamos começar a reencarnar é no reino mineral. Você sabia disso? Não. Tem certeza? O quê? Ela está se fazendo de desentendida, não está?
André Luiz, a seres se preparando para retornar e encarnar no reino vegetal, no reino mineral, mas por amor, como missionários, ou conforme Maria João de Deus, seres encarregados de executar os decretos do Altíssimo, retorna ao reino mineral, ao reino vegetal, nos quais essas consciências embrionárias saturam-se das forças astrais emanadas de seus pensamentos. Agora, o pensamento não é outro senão o espírito encarnado em nosso corpo. Então, não é a consciência que vai encarnar inteira no minério, mas uma fração, um pensamento. Agora, esse espírito que malbaratou os átomos vai ter que transformar-se numa estrutura tão diminuta e encarnar na energia nêutron e convencer o povo que agora é para valer, agora tem seriedade na coisa. E após fazer isso, transmutá-los e transformá-los em prótons. E depois em elétrons. E depois em fótons. E gestar a consciência do próprio átomo. E recapitular, segundo Emmanuel, em todos os reinos, e André Luiz e outros, até a construção de todos os seus veículos outra vez, que levará alguns milhares, milhões, bilhões de anos, dependendo da boa vontade de cada ser. O bom no Espiritismo é que ninguém tem que acreditar em nada. Agora tem o dever moral de pensar, de raciocinar, de duvidar e apresentar uma proposta melhor. Me dê uma lucidez mais vasta do que Joana de Ângeles, André Luiz, Emmanuel e outros, nesse processo que eu mudo a minha tese. O empresário que perde a sua empresa, ou ele começa do zero como faxineiro, como temos vários que começaram, ou ele faz um empréstimo se tiver amigos. Aprendeu como não fazer, não perde a experiência. Mas conforme o próprio Kardec narra, na forma ele pode retrogradar, sim. Inicialmente ele aliviou a coisa. Antes ele era rico, não soube usar o que tinha, agora volta sem a riqueza. Tecnicamente, para ele, agora eu fico imaginando os capelinos. Os meninos volitavam, todos eram supermens. Agora vem e veste corpos de primatas. Não houve retroação? O que aconteceu então? Mesmo nesses corpos quase disformes, e eu, mesmo saindo da universidade, se for o caso, e se eu for lá na roça lecionar para os matutos, e às vezes vestindo aquela roupa de couro, etc., eu não perdi o meu conhecimento, mas eu precisei de uma veste adequada àquele contexto. Por isso que mesmo em corpos primários, construíram as pirâmides com os seus harmoniosos pensamentos, que para aqui eram harmoniosos. Isso é Miramês. O que é lixo mental para uns, é banquete suculento para outros. Então, o que lá em Capela ou em outras instâncias eram desacertos, perturbações, para nós outros, no planeta Terra, eram deuses, que conseguiam desintegrar a 300 quilômetros de distância rochas, reintegrá-las no formato que a sua mente determinasse para a construção daquelas peças de mais ou menos 5 toneladas ou mais nas pirâmides. Não acharam tecnologia até hoje, senão esta, segundo Miramês, ou a construção de túneis dimensionais que neutralizavam a força da gravidade naquela época. Como? Se não tinha equipamentos, porque ninguém encontra tais equipamentos, porque eles construíram tudo com suas mentes. Vale a pena viver.
Agora, como estamos preparando os nossos filhos para viver? Estamos criando criaturas para serem dependentes? Porque vemos com certa tristeza na casa espírita. A pessoa acha bela uma água magnetizada, mas nem sequer pensa o que aconteceu. E pensa que foi você que fluidificou a água, quando na verdade você sensibilizou a água. Quem a magnetiza de fato sou eu quando eu toco nela para sorvê-la. Você sabe disso, né? Hoje eu estou pegando o seu pé, não estou? E fui eu que encarnei parte da minha consciência, as minhas virtudes, que são seres no núcleo consciencial atômico. E somente a energia desse núcleo atômico, segundo Ramatiz, é a que fica em nosso corpo quando sabemos comer. Agora, quem chuta para a esquerda e para a direita consegue chegar no átomo? Nem os tecidos foram dilacerados. Precisaríamos triturar até desmembrar os tecidos, as células, as moléculas e chegar no estado atômico para extrairmos o energismo que o nosso corpo precisa. Agora, já imaginaram o quanto que a gente come a mais e não necessitamos? Será por isso que Divaldo Pereira Franco narra com extrema lucidez que Madre Teresa de Calcutá se alimentou nos últimos 20 anos de sua existência terrena apenas de uma xícara de água por semana? Já pensou se conseguíssemos chegar? Que economia? Mas parece que alguém quebrou o recorde dela, porque é um indiano que está aí com mais de 90 anos, não bebe água, não come nada, apenas respira e entra em contato com a luz do sol, e num processo de oração, de meditação, tem tudo que ele necessita para viver. O corpo com 90 e poucos anos, a idade, se for analisar, tem a metade, e o cérebro tem a idade de 25 anos. Já pensou? Eu acho que é o caso do Divaldo, né? Porque o corpo pode ter passado os 90, mas o cérebro deve ter pouco mais de 30 anos. Porque com a lucidez, com a expertise, né, imensurável, não tem como explicar. Então, se quisermos ajudar quem está desistindo da vida, sejamos nós a enfrentar cada desafio que a vida nos propor. O marido de hoje, segundo Emmanuel, Vida e Sexo, a obra, ou a esposa de hoje, ou os filhos, são os que nós começamos a construir ontem. Como eu disse da outra vez, se fraquejar, se desistir da mala com roda e alça, normalmente a próxima só tem alça, não tem mais roda. E se desistir uma segunda vez, a outra já vem sem alça. E se ainda uma vez desistir, a próxima é uma caixa de papelão molhado. E aí eu quero que a esposa mude, que o marido mude, que os filhos mudem. Quem tem que mudar sou eu. Quando eu mudo, o mundo à minha volta muda. Porque não vai adiantar mudar de esposa, mudar de filhos, mudar de lugar, mudar de cidade, como Joana de Anjos narra, e como a música do cancioneiro popular, para onde eu vou, mim vai comigo. E com os problemas dele também. Então, quando eu desisto da vida, como eu já desisti, e eu saio do corpo, eu penso que os problemas cessaram, agora é que começaram. 1000 vezes a mais, no mínimo, é o aumento do sofrimento. Se aqui a coisa já estava asfixiante, imagine fora do corpo. Agora vejamos nós, Deus é onisciente. Será que Ele errou? Porque Ele permitiu que escolhêssemos as provas, conforme consta na questão 258 do Livro dos Espíritos.
com o duplo objetivo de evoluirmos individualmente e contribuirmos para a harmonia do universo. E quando nós dilaceramos um simples alimento para nada, o planeta inteiro sente a dor. Um tomate que apodrece na geladeira que nunca deveria ter ido para lá. Porque tomates não se guardam em geladeiras. E uma infinidade de outros alimentos que normalmente guardamos por comodismo. Não sabemos que estamos dilacerando vidas. Que dependendo de como trazemos essas vidas, quando e onde, para dentro do nosso universo. E aí começamos, após incorporá-las, a fazer feitiço. Pelo menos se fosse a boa cumba, seriam transformadas. Pensem, se quisermos ajudar essa onda de covardia moral para uns, de despreparo para outros. Porque pensam que a só fibromialgia, um tanto mais, além da fibromialgia, vamos desenvolver lúpus, esclerose múltipla, Parkinson, Alzheimer, os AVCs, derrames cerebrais, esclerose lateral amiotrófica e tantas outras doenças autoimunes, fruto do sentimento que julga e condena, e a consciência de culpa, de autopunição, dilacera número incontável de vida, e criando a ambiência perturbada, agora sim os vírus, bactérias, vermes e micróbios reagem contra nós. E dependendo da capacidade de virulência de um vírus, ele mata um corpo em algumas horas. E assim como de uma bactéria ou até de um verme, de um micróbio. Mas não que eles foram criados para adoecer-nos. É a ambiência que não está de acordo com a harmonia que eles necessitam para sustentar o nosso corpo, que é a sua função. Então, se quisermos criar um estudo, ou melhor, um antídoto, através do estudo consciente e nobremente elaborado, para que nós possamos interromper, fortalecendo os que desistem da vida antes mesmo dela começar, porque há espíritos, segundo Joana de Angelis, que desistem no ventre. Então, do ventre da concepção ao nascimento, a troca de espíritos. Então, pode acontecer o que nós chamamos de aborto espontâneo, que, na maioria das vezes, são covardia dos próprios espíritos, ou a mudança de comportamento dos próprios pais. E a interferência tamanha dos pais na gestação de um filho, que, segundo Joana de Angelis, pode nascer com o corpo por fora feminino e por dentro masculino, se eu não me entendi com a esposa e cada um fica desejando uma coisa. Ou o contrário. Ou nascer com os dois órgãos genitais, Joana de Angelis. E depois, nós achamos que é natural a pessoa, num dado momento, entrar em conflito com ela. Eu sou mulher e está no corpo masculino. Ou eu sou homem e está no corpo feminino. Mas não foi você que escolheu a programação? Eu até escolhi, mas interferiram. Quando foi interferência dos pais, normalmente a criatura leva a vida no corpo feminino, mesmo tendo estrutura masculina, como fez a jovem senhora que consorciou-se com um dos grandes músicos da humanidade. Me parece que Bach. E ele, mesmo estando num corpo feminino, a alma masculino, a alma era feminina.
mas eles se entendiam e ninguém se revoltou. Mas quando eu estou feminina e não uso devidamente o sexo ou masculino, e retorno num processo reeducativo e rebelo-me, pensando que estou na embalagem errada, agora vou me esforçar, ou melhor, violentar o meu corpo com hormônios que fatalmente vão transformar-se em cânceres, sendo que bastaria eu trocar de corpo, porque é uma lei. Se eu estou em conflito, o outro também pode estar, isso é uma lei. Mas eu não preciso dilacerar a vida e um número muito grande entra no processo de covardia e desiste da própria vida. André Luiz, em Evolução em Dois Mundos. Se eu começar a pensar num corpo masculino se estou feminina, eu transformo meu corpo feminino num masculino, com os hormônios que eu estou criando pela minha própria mente. Um simples sapo sabe fazer isto? Sabe, está lá no livro que eu falei. Ele nasce masculino, eu castro, ele vira mulher, feminina. 10% das galinhas sabem fazer isto. Eu interrompo o ovário que produz, o que é atrofiado, transforma num testículo, ela vira galo. 7% dos peixes sabem fazer isto. Desequilibra masculino e feminino, os mais saudáveis femininos, se os masculinos estão em menor número, transformam em masculinos, ou se o líder do cardume, que normalmente é o mais saudável e masculino, se o mais saudável após ele morrer for um feminino, ela tem uma semana para mudar de sexo e assumir o cardume. Nós trazemos isso em nós. Então eu não preciso me revoltar, eu não preciso desistir da vida só por causa de um conflito. Agora eu preciso de entender uma coisa. Sexo é espírito e vida, a serviço da harmonia do universo e da felicidade. Agora a energia sexual, como recurso da lei de atração para a perpetuidade do universo, ela gera cargas magnéticas em todos os seres, face às potencialidades das quais ela se reveste, que segundo Joana de Ângeles, é o Evangelho, força, vitalidade e vida, que segundo Emmanuel, como eu disse, está na nossa própria consciência. Então, nesse mês, que nós chamamos de Setembro Amarelo, nessa campanha de valorização da vida, que possamos nós criar o antídoto, enfrentando os desafios que a vida propõe, porque segundo Joana de Ângeles, em Autodescobrimento, uma busca interior, a fatalidade da lei divina é a perfeição do espírito. Alcançá-la é a proposta da vida. Como conseguir é a opção de cada qual. Então, fatalmente, todos nós vamos nos aperfeiçoando. Agora, a vida vai nos ofertar todos os meios. Agora, acelerar o processo vai depender da consciência, da lucidez de cada qual. Pensar na verdade, sentir o que pensa, falar o que sente, viver o que fala, é essencial para que isso ocorra. Ter uma mente que pensa, um coração que ama e mãos que trabalham, idem. E essas duas receitas de Sai Baba e Buda são essenciais em nossas vidas, mesmo hoje. O que é a verdade? O que é bom e útil para mim e para todos na criação. O que é sentir essa verdade que estou pensando, qualificá-la com as minhas virtudes e multiplicar as possibilidades. O que é falar dessa verdade? Semeá-la e cultivá-la a partir das minhas ações. Penso, sinto, falo, faço. Então, que todos os espíritos que desistiram da vida,
que se encontra neste hospital, neste lar de esperanças, nessa escola de amor, e agora nascendo mais um educandário de almas, possam receber o nosso carinho, a nossa compaixão, o nosso mais profundo amor. E todos aqueles que estão em via de desistir da própria vida, receba as forças e estímulos de nossas orações, qualificada por nossas enobrecedoras emoções, as mais sublimes virtudes, para levar a estas consciências, estas mentes, essas personagens psíquicas, emocionais, perispirituais e físicas, que vale a pena viver. A cada segundo morrem e renascem milhões e milhões de células em nossas espaçonaves de expressão. Nascem, morrem e se renovam. Se o pensamento se renovar, os sentimentos, palavras e atitudes, por sua vez. Que Deus venda em nós a sinceridade de propósito e o esforço bem direcionado, porque o trabalho consciente, responsável e perseverante, fruto de um esforço bem direcionado visando conhecer-se a si mesmo, conduzir-nos-á a autoiluminação, que é a primeira tarefa de um médium, segundo Joana de Ângeles, na obra Entrega-te a Deus. E, consequentemente, vamos romper as amarras constritoras que aprisionam as nossas consciências. Muita paz. Muito obrigado a todos.